Assiste esse vídeo até o final que eu vou dar 3 dicas de investimentos para você para o ano de 2024. Vou falar também aqui de cenário macroeconômico. Nós começamos o ano de 2023 muito preocupados, né? A expectativa de crescimento era baixa, a inflação estava alta, todo mundo falando de recessão. E o que aconteceu? No fim, a inflação acabou sendo controlada de uma forma ou de outra ali, com as taxas de juros altas, o Fed subindo, o Banco Central dos Estados Unidos subindo ali a taxa de juros bastante, então isso acabou segurando a inflação, mas nós tivemos sustos ali no começo do ano. Primeiro, o Silicon Valley Bank deu ali um default, ele veio a quebrar lá nos Estados Unidos e criou-se aquele medo, será que isso aí é uma quebra de sistema, será que é um risco sistemático que está acontecendo ali? E depois a gente teve o Credit Suisse também tendo dificuldades e quebrando. Então ali foi um momento muito crítico para o ano, a bolsa tendo problema ali segurando e todo mundo se perguntando o que ia acontecer com os investimentos, né? Isso se mostrou que não foi um problema sistêmico, né? Foi pontual ali com esses dois bancos e todo mundo conseguiu passar ali por essas crises. Uma coisa interessante do ano passado, né? Eu vou colocar aqui esse gráfico para vocês. Esse gráfico mostra ali o rendimento do Nasdaq Composite, do índice Nasdaq, do índice S&P 500 e também de um índice de iShares da MSCI de mercados emergentes. E olha que interessante, né? No fim nós tivemos um ano fantástico, Nasdaq ali subindo 44,52%, S&P 500 subindo 24,73%. E o fundo de emergentes subindo só 5,21%. E por que isso é interessante, né? Porque a gente pode ver que o Brasil estava colado ali mais que os emergentes. A gente subiu esse ano ali mais de 22% nesse ano. E por que isso? Porque o Brasil, como vocês sabem, estava com a inflação controlada. Então a gente controlou a inflação antes de todo mundo, porque a gente subiu a taxa de juros antes de todo mundo. E além disso, a gente começou o processo de corte da taxa de juros antes de todo mundo. Então isso foi muito interessante para a gente. Isso fez a gente sair na frente ali de vários mercados. Então, falando aqui de cenário macroeconômico para 2024, contando também um pouco do que aconteceu em 2023, tem 5 pontos interessantes que eu vou falar aqui para você. Primeiro deles é taxa de juros, que eu falei. Então, a taxa de juros, o Banco Central americano, ele tem sido bem legal para a gente, ele tem animado o mercado porque ele falou o seguinte: nós estamos perto de começar um ciclo ali de corte de taxa de juros. A inflação que foi iniciada ali com todo o impacto do Covid, depois veio a guerra da Rússia e Ucrânia, ela começou a arrefecer. Então, para segurar essa inflação, o Fed ele elevou a taxa de juros para ali entre 5,25% e 5,5%. Isso faz com que os títulos do Tesouro paguem um rendimento ali de aproximadamente 5,5% ao ano. O que acontece? Esse título do Tesouro dos Estados Unidos é considerado a taxa, o investimento livre de risco, o investimento menos arriscado do mundo inteiro. Se ele está pagando mais, o que acontece? Muita gente tira o dinheiro de investimentos mais arriscados e coloca lá porque ele está menos arriscado. Então isso acaba segurando a economia, fazendo as pessoas gastarem menos, ter menos dinheiro disponível na economia e as pessoas acabam deixando o dinheiro mais parado ali no título dos Estados Unidos. Então isso acaba tirando liquidez do mercado. A gente vê que a gente está num ponto aqui de taxa de juros que a gente só viveu ali antes de 2008. Tá? Por que isso? Porque em 2008, com a crise, para a crise do subprime, para aquecer o mercado, os Estados Unidos cortaram a taxa de juros a praticamente zero e a gente viveu aqui esses últimos 20 anos em um ambiente meio fora da realidade. Então não necessariamente a taxa de juros dos Estados Unidos obrigatoriamente vai cair. O que a gente tem que olhar para saber se ela vai cair ou não? A inflação dos Estados Unidos. Então aqui a gente vem para o segundo ponto. Por que o mercado está ali otimista com a taxa de juros caindo? Por causa da inflação. A inflação ela caiu nos Estados Unidos, ela mostrou que ela segurou.
Então a gente pode ver aqui esse gráfico no mundo inteiro, a inflação caindo ali, a gente pode ver aqui do Reino Unido, do Japão, dos Estados Unidos, da zona do euro, China também está lá embaixo. Então eles estão chegando num ponto que nós do Brasil estávamos já há algum tempo atrás, entendeu? Então isso é bem positivo. Com a inflação controlada, a tendência é realmente de queda da taxa de juros. Caiu a taxa de juros do título, que é o título menos arriscado no mundo inteiro. O que acontece? As pessoas começam a achar que aquele rendimento não é tão interessante e elas vão espalhar esse dinheiro em investimentos de mais alto risco. O que são investimentos de mais alto risco? São os investimentos em ações e em mercados emergentes. Como nós vimos, dentro dos mercados emergentes, o Brasil foi um dos que mais cresceu. Por quê? Porque nós estamos na frente, nós estamos aprovando algumas medidas fiscais, nós estamos com reformas, mostrando reformas, e o mundo considera que a gente está com uma democracia bem ok com a última eleição. Então esses foram 2 pontos importantes que a gente tem que levar em conta para esse ano. O ano continua desafiador, tá? Os juros continuam altos, mas a gente tem uma perspectiva que eles podem cair. Então isso pode aquecer a economia de países emergentes como nós. Qual outro ponto importante que a gente... Então a gente falou aqui de taxa de juros, inflação. Terceiro ponto importante, taxa de crescimento. A taxa de crescimento esse ano, ela surpreendeu nos Estados Unidos. Era esperado recessão. Os Estados Unidos acabou crescendo bastante. O Brasil também acabou crescendo. Alguns países crescendo mais do que esperado. Isso animou muito o mercado. Qual o problema para o ano de 2024 que promete ser desafiador? A expectativa de crescimento está abaixo do ano passado. Ano passado também estava baixa, superou muito mais. Estava esperando recessão nos Estados Unidos e falaram que acabou tendo o soft landing, né? Que é a economia desacelerando de forma tranquila, foi tudo macio ali para o mercado. Então isso muito positivo. Esse ano as expectativas de crescimento são menores por causa da taxa de juros que está lá em cima estourada nos Estados Unidos. Então espera que a economia vai acabar consumindo menos, então o crescimento vai ser menor, segura a inflação. Então um ano ali que fica tudo meio estável. Uma coisa que a gente pode ficar preocupado é que tá todo mundo muito otimista. No passado estava pessimista, sumiu otimista, como é que vai ser? Então isso é um ponto a ser levado em consideração. Então o crescimento, a gente falou de taxa de juros, inflação, crescimento que está mais ou menos não muito bem considerado. O terceiro ponto que vai trazer muita volatilidade no mercado e você tem que tomar cuidado e investir pensando no longo prazo, geopolítica. Esse ano, mais da metade do mundo vai ter eleições para troca de governo. Então isso você sabe como é, né? Vai lá nos Estados Unidos, em vários outros países, União Europeia, a gente está tendo ali guerra ainda estourando em Israel com o Hamas, a Rússia, a Ucrânia, a China ali também sempre com uma tensão com os Estados Unidos, tendo essa troca de governo, isso pode piorar, e a tensão entre China e Taiwan. Então todos esses pontos podem trazer volatilidade, algum impacto, algum choque em algum momento que também pode mexer na inflação. Mexeu na inflação, a taxa de juros pode voltar a se manter lá em cima. E assim, a taxa de juros a 5,5%, nos últimos 20 anos, isso não é normal. Mas se você olhar historicamente, na história do que a gente tem de dados sobre isso, olhando ali mais de um século, a taxa de juros dos Estados Unidos também sempre foi alta, tá? Ela sempre teve em pontos altos até acima de 5,5%. 5,5% é um período meio normal. Então o que vai mandar nela é a inflação. Isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Geopolítica pode mexer demais com tudo, cadeia de suprimentos, mais guerra. Temos que ficar de olho nisso, tomar cuidado. E vem mais volatilidade por aí, tá? Então investimento tem que ser a longo prazo. Quinto ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração esse ano, inteligência artificial. Nós, por exemplo, da Bridgewise aqui, a gente está levando uma tecnologia que ajuda os investidores a investir muito melhor, ajuda a escalar ali a análise de investimentos, a facilitar isso para todo mundo. A inteligência artificial ela vai trazer um aumento de produtividade em várias áreas no mercado, então isso pode trazer crescimento e muito lucro para as empresas que se utilizarem bem dessas ferramentas. Então esse ponto pode ajudar nas bolsas, pode ajudar nos crescimentos. Então vamos lá para as dicas e ideias para 2024, tá? Tem 3
principais ideias que a gente está considerando aqui na Bridgewise. A gente aqui na nossa equipe, junto com o Ilan, que é o nosso CIO, a gente conversou bastante. O primeiro setor que a gente pode falar é o setor de cibersegurança, segurança cibernética. Esse setor é um setor ali que a gente vê que tem... ela tem um crescimento muito grande ali de expectativa. Essas empresas, elas acabam tendo receita recorrente, elas cobram ali mensalmente dos clientes e é bem estável essa receita. E os principais nomes que a gente pode incluir aqui, que depois eu posso fazer uma análise mais específica de cada empresa, eu posso falar da DocuSign, uma empresa bem interessante, a Zscaler e a Palo Alto Networks. Palo Alto Networks, Zscaler e DocuSign. DocuSign ela é a mais conhecida de todos, mas são empresas de segurança cibernética ali. Elas podem ajudar bastante ali, ter um crescimento muito grande. Segundo setor que a gente acha muito interessante, setor de energia elétrica. Então a gente pode ter ali tanto empresas de energias renováveis que são interessantes, como energias ali mais tradicionais. Que a gente pode ter um problema ali em commodity, em abastecimento e tal, e elas podem também crescerem com isso e estão pagando dividendos ali de 3,5% essas empresas, mais ou menos. Tá? A gente pode falar aqui da Shell e da BP, duas petrolíferas, a Delek e a Delek US Holdings. Delek US Holdings, 3 empresas muito interessantes de energia elétrica. E o terceiro fator, que vocês vão se surpreender, que nós aqui nas análises da Bridgewise estamos considerando, são ações brasileiras. O Brasil está sendo muito bem visto no mundo. Isso é impressionante. A gente tem, às vezes, um viés de olhar para tudo que acontece em geopolítica, em política no Brasil, em questões ali de reformas que saem, não saem, umas discussões muito profundas, mas o Brasil tem empresas que estão com números bem legais. E quais são as 3 empresas aqui que eu vou dar de dica que a gente está considerando interessantes? Uma delas é a Raízen. A Raízen também é uma empresa ali que também ela trabalha, pode ser considerado do setor de energia, tá? Ela é bem interessante. A gente tem o Nubank. O Nubank, se você fizer um comparativo, que eu fiz esses dias, eu posso postar para vocês também, ela, dentro da nossa pontuação, é o banco mais bem pontuado, acima de Itaú, Bradesco, então tá bem interessante. E a terceira é Equatorial Energia, outro do setor energia ali do Brasil. Então olha que interessante, 3 dicas aí para você. O país ali que a gente está considerando interessante é o Brasil, empresas de cibersegurança e energia elétrica. Você quer que eu comente mais sobre essas ações aqui em próximos vídeos? Então deixa um like aqui no vídeo, comenta ele, que eu posso trazer essas análises para vocês. Além disso, segue o meu perfil, muito fácil, só clicar no meu nome e seguir ali. E assina também a minha newsletter, que a gente vai estar sempre em contato com vocês, beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço.